Hoje o tema aqui no canal é polêmico. A gente vai falar sobre esteroides anabolizantes, as famosas bombas. São muito usados para melhorar a performance e massa muscular. Mas será que além desses existem outros benefícios? E principalmente, quais os riscos do uso desses suplementos? Então hoje, aqui no vídeo, você vai entender tudo o que você precisa saber sobre esteroides anabolizantes. E se você caiu aqui no meu canal de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Raíza, eu sou médica, trabalho com medicina esportiva e nutrologia e aqui no meu canal traduzo ciência para a sua rotina, para você que quer viver com mais saúde, performance e longevidade. Já aproveita para me seguir lá no Instagram. Lá eu compartilho todos os bastidores, minha rotina, meus treinos, alimentação e todo dia tem conteúdo novo por lá. Esse vídeo faz parte da série O Mínimo Sobre, em que eu resumo assuntos do mundo fitness para você que quer informação, mas sem enrolação e com base em ciência. Então chega de papo e vamos falar sobre esteroides anabolizantes baseado em ciência e no que existe na literatura de verdade, tá bom? Mas afinal, o que são esteroides anabolizantes? Os anabolizantes são derivados da testosterona, o principal hormônio sexual masculino, e na prática eles têm duas funções. Uma função anabolizante, que aumenta a síntese proteica e também de massa muscular, e a função androgênica, que diz respeito a características sexuais masculinas, como é o caso da voz mais grossa, do aumento da massa muscular. E a história dos esteroides anabolizantes deriva de muitos e muitos anos. Ela começou a ser usada em pacientes com HIV que tinham uma perda de massa muscular e um emagrecimento muito evidente, e também em soldados no período pós-guerra, principalmente aqueles que tinham tido lesões muito graves. Na prática, hoje, a medicina indica esteroides anabolizantes para algumas situações muito específicas. O primeiro deles é o caso do hipogonadismo em alguns homens que têm pouca produção de testosterona. Para isso, existem vários critérios e não é simplesmente dosar a testosterona no laboratório, tá? Outras indicações são em doenças que têm uma perda de massa muscular muito importante, inclusive alguns hospitais usam esteroides anabolizantes e derivados de testosterona em pacientes que têm doenças graves para evitar que eles saiam do hospital com muita perda de massa muscular. Além disso, em queimaduras extensas, em HIV, existe a indicação do uso dos derivados de testosterona para fins medicinais. Quando a gente fala de fins estéticos, então só para ganho de massa muscular, para meter o shape, o Conselho Federal de Medicina, junto com várias especialidades, proíbe o uso de testosterona para fins estéticos. E dentro do esporte, os derivados de testosterona, esteroides anabolizantes, eles são proibidos e estão na lista da WADA, uma lista que é publicada todos os anos com as substâncias que são consideradas doping. E eu já sei que nesse pouco tempo de conversa, você já percebeu que esteroides anabolizantes têm vários benefícios, principalmente o ganho de massa muscular e de força. Mas a gente precisa falar dos riscos do uso dessas substâncias. E esse é o ponto mais crítico, porque os esteroides anabolizantes impactam diretamente na nossa saúde cardiovascular. O primeiro ponto é com relação ao colesterol. Os anabolizantes aumentam o colesterol ruim, o LDL, e diminuem o colesterol bom, o HDL. Isso acelera a formação de placas da aterosclerose e isso propicia infartos, AVCs e outras doenças correlacionadas com a aterosclerose. Além da aterosclerose, os esteroides anabolizantes também afetam a coagulação, podendo gerar episódios de trombose, e isso também facilita a ocorrência de AVC, de infarto e outras doenças cardiovasculares. Os esteroides anabolizantes também mexem na retenção de água e de sódio, e isso pode gerar elevação da pressão arterial, ou seja, hipertensão. E, finalmente, ele afeta diretamente o músculo cardíaco, assim como aumenta a massa muscular nos músculos periféricos, principalmente de pernas e braços. Os esteroides anabolizantes também mexem no músculo lá do nosso coração, fazendo aquilo que a gente chama de hipertrofia ventricular esquerda. É um crescimento de uma das câmaras do nosso coração. Isso pode propiciar arritmias graves e até mesmo morte súbita. Além dos efeitos cardiovasculares, a gente precisa falar de outros efeitos colaterais, como é o caso dos efeitos hormonais. O uso inadvertido de esteroides anabolizantes
pode propiciar infertilidade tanto em homens quanto em mulheres, mas isso é bem mais evidente nos homens. Nas mulheres, o principal efeito colateral é a virilização, em que há um aumento de características masculinas, já que a gente está suplementando o hormônio masculino. Além disso, existem sinais visíveis como acne, queda de cabelo, aumento do tecido mamário em homens, ginecomastia, e a clitorimegalia, que é o aumento do clitóris nas mulheres. Além disso, existe um engrossamento da voz, que é um efeito colateral muito conhecido. Agora, pouco se fala dos efeitos psicológicos do uso de esteroides anabolizantes. Já é determinado que o consumo de esteroides anabolizantes pode ser classificado como abuso de substâncias, como se fosse um vício mesmo. E ele pode gerar agressividade, irritabilidade e vários outros sintomas relacionados ao uso desse tipo de hormônio. Nós sabemos que os esteroides anabolizantes, derivados da testosterona, aumentam a força e a massa muscular. O ponto é que o risco é muito elevado, principalmente com relação a doenças cardiovasculares e até mesmo de diversos tipos de cânceres. Então, o uso inadvertido, sem necessidade, sem indicação médica, deve ser amplamente contraindicado. Então, não faça consumo dessa substância sozinho. Procure um médico, entenda se há necessidade, se você tem indicação, para não colocar em risco a sua própria saúde em prol de uma questão estética que pode ser adquirida de outras formas. Se esse vídeo te ajudou a entender de uma vez por todas esse assunto tão importante dentro da medicina, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like e deixa aqui nos comentários que outros temas você gostaria que eu trouxesse para a série O Mínimo Sim. Até mais!